Oi, gente, tudo bem? Vamos seguir aqui com o próximo capítulo. Uma ótima leitura a todos. Capítulo 5: Como nasce o ressentimento? Existe uma lei fundamental no combate ao ressentimento? Assim, todo problema precisa ser resolvido. Toda mágoa precisa ser dissolvida. Muitas vezes, a solução provoca desconforto e causa dor, mas não há outro remédio. Ou se dissolve a mágoa, ou ela aumenta, se cristaliza e nos destrói. No tocante à possível geração de um ressentimento, é preciso aplicar a radicalidade que Jesus nos propôs. Se tem olho direito, é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder um só de teus membros a que o teu corpo todo seja lançado na jena. Mateus 5:29. É claro que Jesus não estava nos ensinando a mutilação. O que ele nos mostra é que, no caso de um possível ressentimento, não admite outra solução. É que os problemas precisam ser resolvidos nas suas causas. Se quero limpar o pasto, é preciso arrancar as plantas que o estão danificando. Se o mata-pasto não é arrancado, tirado com a raiz, ele se alastra e volta com a força maior. Além de achar a raiz do mata-pasto, para arrancá-lo, é preciso esperar que a chuva amoleça a terra, senão ele arrebenta e deixa a semente enterrada no chão. O mato-pasto do ressentimento exige o mesmo trabalho. Em primeiro lugar, é preciso descobrir que situações ou emoções estão presentes na raiz do ressentimento. Qual é a sua causa? Por que essa situação me deixa tão triste e nervoso? De onde veio essa antipatia que tenho por determinada pessoa? Por que só de ouvir a voz do fulano já fico irritado? Essas perguntas nos ajudam a identificar a raiz do problema. Ao analisar as raízes do ressentimento, precisamos ter a humildade e a coragem de admitir que muitas e muitas vezes o problema não está no outro. Não posso achar que sou imunizado contra o ressentimento. Preciso reconhecer que tenho sentimentos negativos dentro de mim, que tenho limitações, que sou normal. Na convivência com o outro, sempre corremos o risco de nos machucar ou de machucar o coração do outro. A consciência dessa possibilidade já nos ajuda a perceber as causas dos problemas. O terrível é quando acho que já estou numa fase espiritual tão avançada que esses problemas não me atingem mais e que, se estou triste com alguém, obviamente o problema está na pessoa e não em mim. Não devemos ter medo de admitir que somos falhos e limitados. Além disso, o ressentimento está além da falha e da limitação. Eu diria que é praticamente impossível a pessoa não se machucar no relacionamento. A vida pode ser comparada a um jogo de futebol. Ninguém entra no campo a não ser um desequilibrado com o objetivo de machucar alguém. Mesmo não querendo acertar a perna do adversário, ao tentar chutar a bola é possível machucar o outro. Não queremos machucar ninguém, nem queremos nos machucar, mas machuca e sou machucado. Uma palavra dita do jeito errado na hora errada, uma palavra não dita na hora em que era necessária, um olhar atravessado, um riso, um sorriso, uma piscada ou o fato de não ter olhado. Tudo isso pode gerar raiva, tristeza e mágoa. Logo é preciso descobrir o que é a causa e como lidar com elas. De uma coisa temos certeza: o ressentimento é a grande raiz de todos os problemas de relacionamento, de todos os nossos problemas de relacionamento. Ele é o maior responsável pela quebra de nossos relacionamentos mais preciosos. Se é tão pernicioso, como ele aparece? Como nasce o ressentimento? O ressentimento surge em nosso coração quando alguma coisa fugiu ao nosso controle, quando algo não aconteceu conforme tínhamos previsto, ou quando alguma coisa indesejada para nós acabou acontecendo. Quanto mais diferente do previsto, maior será o grau do ressentimento. Tanto faz se quem não cumpriu nossa previsão seja alguém importante ou não, mesmo que tenha sido Deus. Se não fez como achávamos que deveria fazer, se não disse o que prevíamos que deveria dizer, se não agiu conforme tínhamos programado, nosso coração se ressente, se fecha e começa a nos corroer. Quanto mais inesperado for um acontecimento negativo, maior será a possibilidade dele se transformar no ressentimento. Coisas muito simples acabam por gerar problemas muito sérios. Essa é também a causa da grande dificuldade de curar um coração ressentido.
Como a causa pode ser algo muito pequeno, não é fácil percebê-la. Muitas vezes só percebemos o tamanho do estrago depois que ele já se instalou e estraçalhou nosso coração e nossa vida. Quem de nós já não teve, em algum momento da vida, uma decepção com algo ou alguém? Quem de nós não se sentiu maltratado, ferido ou injustiçado? Quanto mais esperado um acontecimento positivo, maior o perigo do ressentimento caso não se concretize conforme programado. Ressentimento é aquilo que, fugindo às nossas expectativas, acaba por nos magoar. Pode ser uma coisa boba, mas se nos decepcionou e desapontou, vamos ficando entristecidos. A tristeza acaba por se transformar nesse monstrinho que tantos estragos pode fazer em nossa vida, especialmente em nossos relacionamentos, tornando-se até mesmo um real obstáculo para a nossa salvação. Aliás, essa é a grande causa pela qual precisamos trabalhar em busca de sua cura. Vou fazer uma pausa para tomar água. Já volto. Obrigada pela pausa. Quando esperávamos uma atitude ou resposta de alguém e veio uma surpresa desagradável, existe a real possibilidade de que surja o ressentimento, como não compreendemos o mecanismo pelo qual se instala em nosso coração. Não sabemos como eliminá-lo. Cada um de nós precisa descobrir as coisinhas corriqueiras que mais nos atrapalham. O que para um é motivo de ressentimento, para outro não é nada. Não existe uma fórmula exata, acabada e infalível. Cada um tem suas áreas mais fragilizadas. Nossas fragilidades não são as mesmas. Assim como nossas qualidades e limitações também não são iguais. Cada um tem o seu jeito de ser besta. É preciso descobrir onde se encontram nossos pontos fracos. O ressentimento, sendo instrumental, encardido, saberá sempre se disfarçar na pior maneira possível para invadir nosso coração. Depois que se forma, ele nos deforma. Depois que se oculta em nosso coração, ele passa a se manifestar em nossas atitudes. Muitas vezes, a raiz do ressentimento é um pequeno mal-estar. Algo nos aconteceu fora do previsto, mas estamos tão preocupados com coisas mais importantes que nem damos muita bola ao problema, não? Mas o encardido se encarregará de guardá-lo bem guardado para fazê-lo vir à tona na hora em que menos esperamos. É preciso estar atentos aos seus primeiros sinais. Depois de aninhado em nosso coração, o ressentimento começa a se manifestar. Essa é a hora de eliminá-lo sem dó nem piedade. Aliás, a autopiedade é uma das suas armas favoritas. Toda pessoa ressentida vive e se alimenta de pensamentos negativos sobre si, sobre os outros, sobre o mundo e sobre a vida. Tudo é pessimismo. A pessoa fica presa ao passado e está sempre fazendo a oração da lamúria. Da lamúria vem a depreciação de si mesmo. Não posso, não consigo, não vai dar certo. Nascem daí o complexo de inferioridade e a desvalorização de si mesmo. A pessoa então vive se acusando, remoendo críticas e autocondenação. O ressentimento já começou a produzir seus frutos nesse coração. Atenção! Ao primeiro sinal desses sintomas, não tenha dúvida, oração de perdão, renúncia e acolhimento de graça de Deus em sua vida. Faça uma limpeza completa em seu coração, pondo-se na presença de Deus e falando abertamente sobre esses sentimentos negativos. Não tenha vergonha de Deus, para não se envergonhar de si mesmo por coisas muito piores que, com certeza, se não for aniquilado, o ressentimento se encarregará de fazer você fazer. Infectando nosso coração, o ressentimento em pouco tempo estará também dominando nossos pensamentos e encardindo nossas palavras. Por isso São Paulo afirmou que ele é a porta de entrada para o encardido em nossa vida. Daí que o ressentimento seja a raiz de muitos suicídios, homicídios, dependência química, prostituição, consumismo, etc. O fato doloroso que acabou por dominar nossos pensamentos e encardir nossas palavras gera uma releitura distorcida do que realmente aconteceu. Essa releitura se reproduz em mágoas, sofrimentos e doenças. Percebemos bem isso quando dizemos que alguma coisa não consegue sair da cabeça. Ficamos pensando o tempo todo na mesma coisa. Aquilo vai e volta. Moemos e remoemos. Esse remoer é um poderoso mecanismo de instalação do ressentimento, já que com o remoer
Mesmo depois de um longo tempo do fato acontecido, continuo a atualizá-lo cada dia. Sempre que falo sobre o problema, estou atualizando e alimentando, mesmo se o assunto se referir a alguém que já tenha morrido. Eu ressuscito a pessoa naquilo que teve de pior e a faço continuar vivendo junto comigo. Acabamos pensando mais nas pessoas que já morreu do que quando ela estava viva. Vamos nos tornando pessoas repetitivas. Contamos a mesma história um monte de vezes. E cada vez que a contamos, sofremos um pouco mais e reacendemos a chama da mágoa ferida. A partir daí, tudo o que ouvimos, vemos falando, tocamos, presenciamos ou até sonhamos, será que sempre uma íntima relação com o fato acontecido? Tudo nos fala e nos lembra a ofensa sofrida, o desprezo experimentado, a injustiça que nos vitimou. Por isso, é mais do que justo falar sobre o assunto, desabafar. Na verdade, não estamos desabafando. Estamos remoendo e tomando o melhor espaço do nosso coração para ofertá-lo ao pior inimigo que temos e que carregamos dentro de nós. Infelizmente, pelo ressentimento, acabamos fazendo reviver fatos e pessoas mortas e damos aos problemas um peso maior do que a todas as coisas bonitas e maravilhosas que aconteceram e acontecem em nossa vida. Se começássemos a falar das coisas boas que nos aconteceram com a mesma intensidade com que partilhamos as coisas negativas, com absoluta certeza seríamos as pessoas mais felizes desse planeta. Coisas negativas acontecem com todas as pessoas. Não pense que você foi escolhido para ser a maior vítima que já viveu na Terra. Eu sei que nos consideramos assim quando algo ruim nos aconteceu. Mas é preciso ter a coragem de perceber que não é porque pensamos desse modo que as coisas sejam assim. Um dos maiores pecados que nós cristãos cometemos é o de achar que nossos problemas são maiores e mais interessantes do que as inúmeras e infinitas graças que Deus derramou e está derramando sobre nossa vida, mesmo não sendo merecedores delas. Quando a balança pesa mais para o lado negativo, algo errado está acontecendo dentro de nós e não fora. O perigo de ficar repetindo a mesma história é que a cada repetição ela se tornará mais real. Acabamos por nos acostumar e até criar um hábito ou um vício. Com isso, nós nos concentramos no negativo. Sabemos que tudo o que é concentrado é mais forte, tem peso maior e é mais intenso. Um pequeno copo de massa de tomate cabe em dezenas de tomates concentrados. Não podemos transformar nosso coração num desses potes de infelicidade concentrada. Quando nos concentramos naquilo de negativo que alguém nos fez ou em algo que alguém deixou de fazer, acabamos por ficar cegos para as coisas bonitas e positivas que a maioria das pessoas constantemente nos faz. Por nos fixarmos no negativo daqueles que nos magoaram, não saboreamos o positivo daqueles que nos amam, a começar pelo próprio Deus. Pior ainda é que, quanto mais remoído o ressentimento, maior poder ele terá sobre nós. Vou ler de novo. Pior ainda é que quanto mais remoído o ressentimento, maior poder ele terá sobre nós. Maior poder ele terá sobre nós. Não é difícil perceber isso. Faça um pequeno exercício. Pare e pense em um acontecimento negativo ou inesperado. Observe se ultimamente você tem pensado muito sobre esse fato. Perceba se ao pensar nele, você se sente perturbado. Observe se ao pensar no fato faz você se sentir fisicamente mal. Quantas vezes você já se pegou repetindo o queixume acerca do tamanho de seu sofrimento? Faça esse exercício e perceba o quanto de poder você já atribuiu ou delegou ao triste acontecimento. Agora ele está dominando suas emoções, seus pensamentos e até a sua saúde física. No começo foi somente o acontecimento que feriu seu coração. Agora ele já tomou conta de sua inteligência, está tomando conta do seu corpo e não sossegará enquanto não exercer um domínio total sobre sua vida. Depois de se instalar silenciosamente em nosso coração e acabar com a nossa capacidade de defesa, o vírus do ressentimento começa a contaminar outras pessoas. Nesse momento, ele começa a se manifestar e aumentar seu processo de instalação completa por meio da lamúria. A lamúria é a primeira palavra que o ressentimento nos ensina a falar. A lamúria, o grande louvor do encardido, atinge proporções terríveis. Ao reclamar das pessoas, acabamos por blasfemar contra Deus.
A pessoa contaminada pelo ressentimento passa a reclamar e a se queixar de todos e para todos. Murmúrio, queixas, justificativas, reclamações, depreciação, por sua vez geram murmúrio. Quando chega a esse nível, o ressentimento já é uma arma terrível. Passamos a desvalorizar as outras pessoas, pomos defeitos em todo mundo e nos consideramos a pessoa mais infeliz do mundo por causa de outra pessoa. Quando isso acontece, entramos no campo da autodefesa. Agora nós, que antes éramos os ofendidos, passamos a ser os agressores. Como proteção, julgamos e condenamos os outros. Tornamo-nos pessoas frias e mesquinhas, egoístas e infantilizadas. Passamos a ser criadores de inferno para nós mesmos e para os outros. Precisamos de uma atenção redobrada diante da possibilidade de estarmos alimentando situações geradoras de ressentimento. Aos primeiros sinais de estragos em nossos relacionamentos, precisamos começar a processo de cura. Diante dos primeiros sinais, é necessário descobrir quais as expectativas que foram frustradas e colocar sobre elas o remédio do perdão. Um dos sintomas mais evidentes do ressentimento é a queixa. Se nos queixamos de alguém, é porque tivemos uma decepção pequena ou grande com essa pessoa. Admitir que o ressentimento se instalou no nosso coração nem sempre é fácil, exatamente porque envolve assumir que o problema está também em nós. Se também sou culpado, não tenho mais argumentos para me queixar do outro, para falar mal dele. Logo, é mais fácil achar que ele tem toda a culpa, já que não estou ressentido, que nem estou me queixando, só estou me abrindo com um amigo. É mais um desabafo. Ótimo, só que é o desabafo de uma pessoa ressentida. Aí está o problema. Aliás, aí está o pior do problema, pois trata-se de uma pessoa ressentida que não tomou consciência ainda da gravidade de seu problema. Isto é terrível porque, como já sabemos, ao se instalar no coração, em pouco tempo o ressentimento vai estragar nosso relacionamento com a pessoa que nos machucou, mas vai também, lenta e gradativamente, estragar nosso relacionamento com as demais pessoas, com Deus, com o mundo e com nós mesmos. Depois de instalado em nosso coração, o ressentimento é como a porta de entrada do encardido, vai se sedimentando por meio de atitudes que tomamos, consciente ou inconscientemente, especialmente as reclamações repetidas das mesmas coisas para as mesmas pessoas. A reclamação, além de não ajudar ninguém a se libertar, vai aumentando a ferida do coração. Por isso, quando optamos por ela, achando estar desabafando, estamos na verdade alimentando e aumentando o problema. Conta e reconta, sente e ressente. E o grande assunto de minhas conversas passa a ser um só: falar mal de quem me fez mal. O ressentimento tem como grande meta acabar fazendo-nos seus escravos. Por isso, uma de suas artimanhas de instalação é levar-nos ao centro dos problemas e das atenções. Começamos a perceber que as coisas sempre acontecem para mim. Por que será que tudo em minha vida dá errado? Por que eu sofro tanto desde pequeno? Por que tanta gente trabalha contra mim? Perceba com que facilidade passamos do plural para o singular. É isso que o ressentimento nos faz. Ele nos isola em nós mesmos, então passamos a enxergar tudo como se fosse feito contra nós. Pode ser que o fulano nem esteja pensando em nós, mas estamos pensando nele, e não estamos somente pensando. Depois que nos colocamos como centro e alvo das atenções e tensões, passamos a culpar os responsáveis que nos prejudicaram. Ao culpar os responsáveis, vamos aumentando a história. Sabemos muito bem que uma das táticas do advogado de acusação, profissão esmerada do encardido, é aumentar o teor das provas contrárias, narrá-las com acentuada ênfase, se possível, distorcer os fatos para que a evidência da culpa se torne mais visível para todos. É preciso constatar que, em sua maioria, os acontecimentos negativos não foram direcionados para nós. Ninguém teve a intenção de nos machucar. Problemas acontecem. O mundo não é perfeito e a vida é feita de altos e baixos. Pronto. Seria tão simples, só que não é simples e, pelo ressentimento alimentado, complicamos ainda mais. Quando atendemos pessoas com o coração ferido e machucado, é muito comum percebermos que, na maioria das vezes, elas nos contam sempre as mesmas histórias. Alguma coisa em comum elas têm,
E não importa se a pessoa vive no sul do Brasil, no Nordeste, na Europa, nos Estados Unidos ou no Japão. Sempre encontramos alguém que sofreu uma terrível injustiça, que teve uma dolorosa decepção, que foi prejudicado por alguém muito importante em sua vida. É interessante perceber que, além das histórias serem muito parecidas, os machucados são sempre vítimas e as causas de suas dores estão em algum lugar do passado. Fico impressionado com a eficiência do encardido. Ele age do mesmo jeito, em todos os lugares, repetidas vezes, com as mesmas pessoas, e ainda assim consegue nos seduzir e engambelar. Muitas pessoas chegam a ficar tristes comigo quando tento amenizar o sofrimento. Parece até que com o tempo a pessoa acaba gostando muito da sua doença e do seu sofrimento. Ao menos é um companheiro que não se abandona nunca. Deus nos livre dessa companhia constante. Existe uma verdade fundamental que precisamos ter muito presente na cura do ressentimento. Não sou a única vítima dos problemas. Meus problemas não são exclusivos. Nossas dores e dificuldades não são mais comuns do que pensamos. Estamos juntos no mesmo e grande barco. Além disso, é preciso saber que a maioria das coisas que nos machucaram não foi realizada com a intenção de nos machucar. O congestionamento no trânsito não foi milimetricamente preparado para estar ali. Exatamente na hora em que você mais precisa passar por aquela rua. Aliás, os carros no congestionamento nem imaginam que eu existo. O congestionamento não está nem aí para mim e para você. Apenas aconteceu. E não adianta nada ficarmos dando murros no volante, buzinando ou gritando. Aliás, além de não resolver o problema, acaba nos prejudicando ainda mais, pois nossa pressão se altera, o coração acelera, a raiva toma conta. Não tem outro jeito. Se não existir a possibilidade de tomar outro caminho, se formos obrigados a passar por aquela rua e se não soubermos como sair dali voando, o melhor a fazer é fechar os vidros do carro, ligar o ar-condicionado, o rádio ou toca-CDs e esperar o tempo passar. Se o carro não tiver ar-condicionado, rádio ou toca-CDs, também não adianta nada brigar por isso. Aí é pôr a cara para fora da janelinha, dar uma boa risada e esperar o descongestionamento acontecer. Qualquer outra opção, além de não resolver o problema, vai piorá-lo. E aqui termina esse capítulo. Gente, o que mais me chamou a atenção aqui ainda é a questão do perdão. Como é que você viu esse capítulo, sabe? Como é que você viu essa questão do ressentimento? Como é que você entende como é que a partir de agora você vai buscar tratá-lo da melhor forma possível e não ficar só se desmoronando? Eu te digo isso porque eu já passei por isso, né? Então muita gente que me vê rindo e assim, ó, uma coisa que é importante, né? Não é porque a gente não tá rindo que não tem problema. Aliás, a gente tem muito problema, não é verdade? Mas veja só, se a gente identifica onde é que está a situação, a gente começa a suavizar cada dia mais os nossos problemas. Porque assim como o Padre Léo disse, todos nós temos problemas, nós não somos as únicas pessoas, nós não somos vítimas de uma situação, mas as coisas acontecem e coisas acontecem com boas pessoas também. E cabe a nós ali começar desde agora já tratar essa situação, para ela não ficar maior ainda e a gente perder o controle, porque acontece, a gente já viu aqui, né? Padre Léo nos conta como é que as coisas ficam ainda maiores se a gente não começar a tratá-las. E como o perdão é um processo, acho melhor a gente começar agora, porque a todo momento a gente tem uma situação para que a gente possa perdoar. E perdoar é algo constante, é 70 vezes 7, é algo infinito. Não dá nem pra contar, não é, gente? E eu sei que eu tenho, você tem coisas aí que já foram tratadas e foram perdoadas, mas tem coisas que ainda a gente precisa tratar. Então é preciso começar desde agora para que a situação não fique ainda maior. Então esse capítulo me marcou muito a questão do perdão. Então me fala aí nos comentários qual é a parte que mais te tocou. Não vamos deixar essas coisas ficarem tão desconfortáveis aqui dentro para que a gente limite, né, o nosso tempo de vida aqui na Terra, porque você viu o estrago que faz o ressentimento? Então tem coisas que nos acontecem e que a gente precisa dar uma certa atenção ali já pra gente ficar bem, tá bom? Um super abraço para você, lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixar seu like,
Eu vou ficar muito feliz aí com a tua ajuda também, tá bom? Um super abraço e até mais. Tchau!